Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, eterno e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra. Palavra essa que nos alimenta, que nos edifica, que nos confronta, que nos exorta, que nos consola. Palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, poderosa para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Fala aos nossos corações, ó Deus, por meio da tua palavra. Edifica a tua igreja, como o Senhor tem falado aos nossos corações a cada semana. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. C.S. Lewis disse: o homem não pode diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, assim como um louco não pode apagar o sol, rabiscando a palavra escuridão na parede de sua cela. Este salmo, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, é um dos salmos mais majestosos que nós temos na Escritura Sagrada. Ele é carregado de força, ele é carregado de glória, ele é carregado de poder. Mas é curioso porque a gente fica se perguntando o que é que Davi estava passando nessa situação toda. Ele vê essa tempestade de raios e trovões enormes e contempla todo o caminhar dela, e diante de toda aquela grandeza, aquele poder, ele reconhece a glória do Senhor, a grandeza do Senhor, o poder do Senhor. E ele organiza esse salmo de tal maneira que, ao descrever o caminho da tempestade, ele mostra a majestade do Senhor desde o início do salmo até o final, de como o Senhor se manifesta em meio a essa tempestade. Israel naquela época vivia em meio a dificuldades, com a tentação de ceder a Baal, o Deus das tempestades, aquele que, segundo eles, controlava a chuva e a fertilidade. Então esse texto diz: não, a glória da tempestade não é de Baal, a glória da tempestade é do Senhor, é a voz dele ecoando dos céus. É sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês hoje, sobre a majestosa voz de Deus revelada nesse salmo. Em primeiro lugar, a majestosa voz de Deus nos convida à adoração. Vejam, meus irmãos, que o texto começa dizendo no versículo 1: tributai ao Senhor, filhos de Deus. E essa expressão é repetida não só no versículo de número 1, mas se você prestar atenção no versículo de número 2, ele continua: tributai ao Senhor. É como que dizendo: vocês devem ao Senhor algo. O Senhor não precisa de nada.
mas a criação do Senhor, de alguma maneira, deve ao Senhor e tem que entregar ao Senhor uma coisa que lhe é devida. A pergunta é: quem é que deve entregar aqui? O texto diz que quem deve tributar ao Senhor são os filhos de Deus. Isso aponta para mim e para você, porém, mais do que isso, irmãos, essa expressão filhos de Deus também aponta para os anjos. E na maioria das vezes ela aponta para o fato de que Deus está entronizado nos céus e aqueles que assistem à sua presença deveriam tributá-lo e o fazem por toda a eternidade para a glória dele. E é incrível como o Salmo 29, nesses versículos iniciais, se juntam a Isaías capítulo 6, porque duas palavras se repetem o tempo todo nesse salmo: glória e o conceito de santidade. Notem que esses anjos adoram a Deus, verso 2, na beleza da santidade. Isaías 6 diz que quando o profeta contempla aquela visão, ele viu a glória do Senhor enchendo o templo. E a glória do Senhor remete imediatamente a serafins cantando e entoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Davi conclama o povo de Deus e os anjos a glorificarem, a bendizerem o Senhor, pela sua grandiosa força, pela sua grandiosa majestade, pela sua glória. O verso 1 ele diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Isto é, reconhecer a grandeza desse Deus e reconhecer que o nome dele representa, reconhecer que de forma majestosa o Senhor se manifesta ao seu povo. E é interessante porque nós vemos a glória do Senhor sendo manifestada em Israel, num monte também, lá no Monte Sinai, se apresentando a Moisés. E o seu rosto, diz o texto, que ele resplandecia. E ele diz: agora precisamos nos lembrar da glória do Senhor, dessa glória que ele possui e que ele deve ser glorificado por nós. Então ele prossegue no verso 2: adorai o Senhor na beleza da santidade. Mas a grande pergunta é: como nós podemos fazer isso? Veja que exatamente esse é o desespero de Isaías no capítulo 6. Quando ele viu o Senhor assentado no seu trono, quando ele viu as abas das suas vestes enchendo o templo, quando ele viu a santidade do Senhor anunciada por serafins, ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador. É contemplando a santidade de Deus que nós vemos a impossibilidade de nos aproximarmos dele. Como adorar um Deus que é santo e habita no santo dos santos, sendo nós ainda pecadores e falhos? Mas eu quero dizer para você hoje, esse Deus que era para nós inacessível, pela graça, torna-se acessível. João diz que Cristo é a manifestação dessa glória, que Ele é o caminho para nos trazer de volta à presença de Deus. A glória do Senhor se manifestou a nós e nós vimos a glória do Filho unigênito de Deus. Nós vimos em Jesus Cristo a possibilidade de nos aproximarmos e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, lugar em que nem mesmo os anjos ousam adentrar. Mas agora temos ousadia, nos diz o autor aos Hebreus, de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vimos a glória de Deus em Jesus. Nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos adentrar em sua presença, nós temos acesso ao trono da graça. Hebreus 4 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós podemos nos achegar à presença do Senhor, nós podemos nos achegar ao trono da graça e encontrar socorro, misericórdia, a graça da parte de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. A majestosa voz de Deus nos convida à adoração. Em segundo lugar, a majestosa voz de Deus nos proclama o seu poder. No versículo 3, agora ele começa a descrever passo a passo essa enorme tempestade. Ele diz no verso 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Ele está no monte e de repente ele vê a tempestade se formando. E ele diz, eu já escuto a voz do Senhor lá no mar. Daqui eu já escuto o Senhor trovejando. Só que quando nós pensamos em trovejar, a pergunta é, por que trovão é como uma expressão da voz de Deus? Primeiramente, alguns pensam, é porque vem do céu. E porque vem do céu seria a manifestação do Senhor se apresentando ao seu povo. Mas também, meus irmãos, o fato de que foi assim que o Senhor se manifestou para entregar a lei. Foi assim que o Senhor se apresentou no Monte Sinai, por trovões e raios. E a voz do Senhor era tão assustadora que, quando eles ouviram a voz de Deus trovejando no monte, eles se desesperaram diante da grandeza da voz do Senhor. E de repente Davi olha para aquele barulho que se forma no mar e diz, eu contemplo desde agora um pouco o vislumbre do que foi a voz de Deus se apresentando naquele monte. Mas o Salmo, meus irmãos, no versículo 3 aponta para um texto muito mais antigo do que o Monte Sinai. Ele aponta para Gênesis capítulo 1, quando diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E que de repente um estrondo enorme se forma dizendo, haja luz. E houve luz. De repente se ouve um estrondo dizendo, se forme terra, se separem as águas. E o texto nos aponta para o fato de que o Senhor, pela sua voz, manifesta o seu poder. Nós crentes não precisamos de ações físicas de Deus. A sua voz é tão poderosa que criou todas as coisas. Nós cremos e nos rendemos diante do poder da voz de Deus. A voz do Senhor agora se manifesta sobre as águas. O texto diz, troveja o Deus da glória. A sua voz forte agora começa a produzir mudança na terra. Não só a construindo, lá no capítulo 1 de Gênesis, mas agora modificando e a subjugando. Ele diz, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. E por 7 vezes ele vai repetir essa expressão, a voz do Senhor, a voz do Senhor. E ele descrevendo isso, ele diz, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor manifesta a sua glória. Ouvindo trovões, Davi escuta a majestade do Senhor, modificando o mundo. De que maneira? Ele diz no verso 5, a voz do Senhor quebra os cedros. A tempestade agora já avançou do mar. E quando ele olha para a tempestade do mar, ele lembra de Gênesis 1. Ele lembra de Êxodo, do Senhor falando no Monte Sinai. Mas à medida que ela vai entrando, ela começa a manifestar realmente o seu poder. Ela começa a manifestar que ela não é somente uma voz do passado, mas também ela é uma voz do presente e que ela ainda produz mudanças. E o texto diz que a tempestade começa a adentrar a região do Líbano, numa região que era conhecida por grandes cedros. E olha o que a voz do Senhor vai fazendo na medida em que ela se encaminha para o Monte Hermon. Ela vai quebrando cedros em seu caminho. Uma árvore tão dura e tão resistente, que, de sorte que muitas vezes na Bíblia ela é comparada a grandes reinos, a nações poderosas. E cedro
não é nada na presença do Senhor. A voz do Senhor quebra cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Charles Spurgeon diz que quando o Senhor envia a palavra, ela quebra corações mais robustos que os cedros. E o barulho que o trovão faz estremece tudo ao redor. A voz do Senhor faz com que esse monte comece a saltar. O texto diz no verso 6, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. Vejam, não só as árvores, mas as próprias montanhas se movem como se não fossem nada. E o Senhor está apenas falando. Versículo 7 diz, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Nessa tempestade de raios, meus irmãos, agora ele vê o Senhor produzindo fogo no caminho por onde ele passa. Spurgeon diz, as labaredas de fogo acompanham a voz de Deus no Evangelho, iluminando e derretendo o coração dos homens, aquecendo-os por meio da sua palavra, modificando a minha e a sua vida. E o Senhor vai produzindo uma mudança tão grande que chega até o deserto. No versículo 8 diz, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Desde o mar até o deserto, o Senhor vai por toda a região de Israel, mostrando o seu poder. De forma que não só as árvores sentiram, não só o monte se abalou, mas também os animais entram em desespero. Versículo 9, a voz do Senhor faz da cria as corças. E a expressão aqui, meus irmãos, é que esses animais ficam tão assustados com o barulho e com o chão tremendo, que elas antecipam o parto. Esses animais começam a parir, porque o Senhor está limpando as florestas. O texto diz, o Senhor desnuda os bosques. É uma tempestade tão forte que à medida que ela vai andando, havia uma floresta, e de repente se torna uma campina. E ela faz mudança em toda a região, só com a sua voz, a voz do Senhor. É por isso que agora ele retoma os anjos, a criação lá do versículo 1, dizendo, filhos de Deus, adorem ao Senhor, adorem na beleza da sua santidade. Ele diz agora, e no seu templo tudo diz glória. Esse clímax, meus irmãos, da voz do Senhor produzindo tudo, ele diz, tudo tem que dizer glória, tudo tem que proclamar a glória. É interessante porque Jó viu exatamente isso. No capítulo 38 ele diz, ele olha para a criação e verá a glória do Senhor. Os serafins proclamam, toda a terra está cheia da glória do Senhor. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. E essa manifestação da glória do Senhor, ela nos apresenta agora o fato de que o Senhor ainda controla todas as coisas. E de que a voz do Senhor ainda pode produzir mudanças. E que a voz do Senhor deve ser temida na mesma proporção que foi em Gênesis capítulo 1. A voz do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Ele é o Logos. Ele é a palavra do Senhor. E Ele é igualmente poderoso em todos os sentidos. Nós vemos a voz do Senhor, Jesus Cristo, sobre as águas, caminhando sobre ela como quem caminha em terra seca. Nós vemos a voz do Senhor dizendo ao mar, acalma-te, emudece, e o mar se acalmando. Nós vemos a voz do Senhor dizendo a uma criança, Talita cumi, eu te ordeno, levanta-te. E na mesma hora a criança se levantou e começou a andar. Nós vemos a voz do Senhor dizendo a um homem morto há 4 dias numa caverna, Lázaro, sai para fora. E ele ressuscitou dentre os mortos. A voz do Senhor ainda é poderosa em Jesus Cristo.
mas a voz do Senhor é igualmente poderosa por meio da sua palavra. A voz do Senhor continua transformando corações de pedra em corações de carne. A voz do Senhor continua transformando homens mortos em seus delitos e pecados em homens vivos que adoram a Deus. A voz do Senhor continua falando hoje: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A voz do Senhor ainda está sobre nós. E essa voz ainda produz mudanças na minha e na sua vida. A voz do Senhor está em Cristo e na sua palavra, a majestosa voz de Deus nos proclama o seu poder. Em terceiro e último lugar, a majestosa voz de Deus nos revela a sua soberania. Note comigo que essa tempestade não veio só com raios e trovões. Nós já vimos árvores sendo despedaçadas pelos raios. Nós já vimos um monte inteiro se abalando e se tremendo por causa do trovão. Nós já vimos uma floresta inteira sendo exterminada pelo fogo. E agora ele diz que ao ver os rios aumentando a quantidade de águas, ele se lembra de um outro evento também em Gênesis. E então ele diz no verso 10, o Senhor preside aos dilúvios. A palavra dilúvio só vai aparecer em Gênesis capítulo 6. E ali não era uma mera tempestade. O salmista viu rios caindo aqui, e ele se lembra de que o Senhor presidiu no passado um evento de chuva tão grandioso que inundou o planeta inteiro. E ceifou a humanidade praticamente toda, se não fosse por alguns que o Senhor mesmo quis salvar. Ele simplesmente se lembra do tamanho dessa tempestade e diz: o Senhor governa poderosamente a natureza, como governa poderosamente os dilúvios, por isso ele executa a sua justiça de forma poderosa. E que a tempestade e as muitas águas deveriam nos lembrar de que o Senhor já destruiu o mundo, o Senhor já julgou uma vez. E então ele diz no verso 10, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Ele está dizendo que o Senhor que julgou no passado, julgará no futuro também. Ele nos lembra, meus irmãos, que o Senhor se apresenta poderoso diante de nós, para que nós o temamos em seu juízo. Ele julgará o mundo, o Salmo 96 diz, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E agora nós ficamos desesperados, porque não se trata apenas de uma tempestade passando ao seu lado. Ele está vendo o Senhor apontando a tempestade para os homens. Ele já julgou uma vez e o texto diz, ele não perdeu a capacidade de presidir os dilúvios. O que faz com que Deus não destrua tudo com água de novo? Se o mundo está tão perdido por causa do pecado, o que faz com que ele não destrua tudo de novo? Por causa do versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Porque o Senhor não destrói, irmãos, é porque aqui no final desse salmo, depois de uma grandiosa chuva, tempestade, depois de rios se enchendo no versículo 10, o versículo 11 aparece como um arco-íris sobre nós. Em Gênesis diz que após o dilúvio, o Senhor mostrou a Noé um arco-íris. E o que nos leva a ter a expectativa de que o Senhor não destruiu a todos e não fará novamente, é que ele disse, nunca mais destruirei a terra com água. Toda vez que chover e aparecer um arco no céu, é para você se lembrar que a minha graça se manifesta entre vocês. Essa é a minha promessa.
E agora ele chega diante do povo de Deus e diz que boa notícia. O povo de Deus tem uma promessa maravilhosa. Porque enquanto a graça de Deus estiver sobre o seu povo, a tempestade da punição que o Senhor deu não cairá sobre o seu povo. E essa voz poderosa que destrói tudo que está à sua frente não ameaça mais o povo de Deus. Ao invés de ser algo extremamente assustador, ouviremos da boca desse Deus que troveja: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele então diz: o Senhor dá força ao seu povo. A voz do Senhor agora não é mais assustadora, mas a voz do Senhor agora é a maneira de ele dizer: eu continuo reinando, confie em mim, pois as tempestades sempre têm começo, meio e fim, e eu, Senhor, continuo no controle. E porque eu tenho o controle, o povo de Deus busca forças em mim. Se o Senhor ainda tem poder para produzir tanta força, se o Senhor ainda preside a dilúvios e nos preserva por causa da sua graça, o povo de Deus olha para a voz dele trovejando e consegue se encantar, ao invés de se assustar. O povo de Deus encontra força onde os ímpios encontram pavor. O povo de Deus encontra ânimo onde o mundo inteiro encontra desespero. Ouvir a voz do Senhor como trombetas no último dia será para os crentes a maior de todas as alegrias, enquanto para os ímpios será o pior de todos os pesadelos. A voz do Senhor agora dá força ao seu povo. E veja como ele termina no versículo 11: o Senhor abençoa com paz ao seu povo. É interessante porque esse salmo começa com os anjos dando glória a Deus nas maiores alturas. E ele termina com paz entre os homens, a quem ele quer bem. Isso nos lembra exatamente do nascimento do príncipe da paz. Aquele que veio até nós e se fez pecado em nosso lugar e fez a paz com Deus por meio do seu sangue. De modo que justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós agora temos paz com o Senhor, e a voz do Senhor não mais nos assusta, ela nos leva à adoração. Relâmpagos e trovões lá em Apocalipse não mais nos assustam, eles agora nos confortam, nos animam e nos alegram, porque nós iremos contemplar o Senhor Jesus Cristo, e nós o veremos face a face, nós adoraremos na beleza da sua santidade, nós o veremos assentado no seu trono de glória, governando o universo. John Piper diz: se desejamos abraçar a glória de Deus, precisamos abraçar o Evangelho de Cristo. Se você que chegou aqui hoje ainda não abraçou esse Evangelho, você é convidado pela palavra de Cristo a abraçar o Senhor pela fé, arrepender-se dos seus pecados, confessá-los diante do Senhor e com seus lábios confessar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. A voz do Senhor, meus irmãos, ela falou não apenas no passado, mas o Senhor continua falando hoje aos nossos corações por meio da sua palavra. Nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, que aplica essa palavra de maneira eficaz aos nossos corações.
que levanta o homem caído em seus delitos e pecados, o homem morto, sem possibilidade alguma de buscar ao Senhor pela sua própria força, mas pelo agir e o poder do Espírito Santo de Deus, que vivifica os nossos corações, que aplica a palavra de maneira eficaz, que transforma aquele coração de pedra em coração de carne, que nos dá nova vida e que nos habilita pela graça a buscarmos ao Senhor, entregarmos nossa vida a Ele. E coloque em nossos corações um desejo intenso e verdadeiro de viver para a glória dEle todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado por nos lembrar hoje que o Senhor é poderoso, cheio de majestade e glória, e que o Senhor deve ser glorificado pelo seu povo, e de que o Senhor nos convida à adoração, que a Tua voz é poderosa, e de que o Senhor é soberano. O Senhor ainda preside os dilúvios. Como Rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor governa a sua igreja, e a vida da tua igreja está nas tuas mãos. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.